Um impulso crescente para que todas as religiões se unam na proteção do meio ambiente. Usando o nobre e importante trabalho de cuidar do nosso planeta, uma potência procurará unir o mundo sob o controle de um governo mundial. No livro de Apocalipse, Deus nos adverte sobre esse poder. Eu estava sobre a areia do mar e vi uma besta erguer-se do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças o nome da blasfêmia. E a besta que eu vi era como um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como a boca de um leão. E o dragão lhe deu o seu poder, e seu assento e grande autoridade. E eu vi uma de suas cabeças como se fosse ferida até a morte, e a sua ferida mortal foi curada. E todo o mundo se maravilhou após a besta. Quem é essa besta? Para um estudo aprofundado da identidade dessa besta, confira meu vídeo, O Anticristo. Em resumo, a besta cuja ferida mortal foi curada representa o sistema da Igreja Católica Romana. Lembremos-nos, não estamos falando das pessoas dentro desta igreja, mas sim do próprio sistema. Os cristãos protestantes entenderam essa verdade bíblica por 100 anos, até o século passado, mais ou menos, onde não é mais politicamente correto ensinar isso. O poder papal governou por 1260 anos, de 538 a 1798. Exigia adoração e enganava milhões com falsos ensinamentos, como o culto dominical, a confissão a um sacerdote, o fogo eterno do inferno e o purgatório, para citar alguns. Aqueles que se recusavam a obedecer eram torturados e mortos. Um historiador escreveu que a Igreja de Roma tenha derramado mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que já existiu entre a humanidade não será questionado por nenhum protestante que tenha um conhecimento competente da história. Mas no ano 1798, o general Francis Berthier capturou o Papa e acabou com o governo do papado. Este evento é descrito pela Bíblia como uma ferida mortal. Mas em 1929 foi assinado o Tratado de Latrão, que devolveu ao papado seu poder. Assim, a predição da Bíblia foi cumprida de que a ferida mortal seria curada. Desde então, o papado vem ganhando poder e influência em todo o mundo. A Bíblia diz, e todo mundo se maravilhou após a besta. Existe uma tendência hoje no mundo, seguindo a Igreja Católica Romana? Sim, existe. Durante décadas, vimos um aumento na colaboração entre protestantes e católicos. Mas as coisas ganharam força recentemente, em 2015, quando o Papa Francisco escreveu uma carta chamada Laudato Si, onde pediu ao mundo que cuidasse melhor do meio ambiente. Esta carta foi recebida com interesse global. De fato, é a primeira vez que uma carta papal recebe tanta atenção internacional. Líderes de todo o mundo abraçaram a carta do Papa e declararam que ela contém as instruções de como devemos resolver a crise climática. O presidente dos Estados Unidos na época, Barack Obama, disse o seguinte: saúdo a encíclica de Sua Santidade o Papa Francisco e admiro profundamente a decisão do Papa de defender, de forma clara, poderosa e com toda a autoridade moral de sua posição, a ação sobre a mudança climática global. Em 2022, foi produzido um filme baseado na Laudato Si, produzido pelo cineasta de ciência Nicholas Brown. Você pode ver como o mundo está seguindo a Igreja Católica, assim como a Bíblia previu. Nesta carta, o Papa promove abertamente a marca da Igreja Católica, que é o culto dominical. No domingo, nossa participação na Eucaristia tem uma importância especial. O domingo, como o sábado judaico, deve ser um dia que cura nossos relacionamentos com Deus, com nós mesmos, com os outros e com o mundo. A Igreja Católica parece estar usando a questão climática como um meio de ganhar a homenagem do mundo e empurrar o domingo como um dia de descanso global. Cada vez mais veremos a Igreja Católica chamando o mundo a se unir. Isso ficou evidente na conferência COP27, realizada no ano passado. Você pode ver como o papado está chamando o mundo a se unir para combater a mudança climática e as igrejas estão vindo a bordo. Na COP27, no domingo, os líderes da igreja se reuniram no Monte Sinai para participar de uma cerimônia de arrependimento de pecados climáticos. Aqui eles quebraram uma tábua dos 10 mandamentos verdes, simbolizando as promessas quebradas aos líderes políticos. Eles também declararam novos 10 mandamentos de justiça climática, 10 princípios universais para combater as mudanças climáticas.
Logo após este evento, a COP27 sediou uma reunião de líderes religiosos para discutir esses 10 princípios. Alguns de seus comentários mostram que eles abraçaram plenamente a ideia de religiões se unindo sobre a mudança climática. Essa é uma tendência que poderemos ver cada vez mais em 2023. Igrejas se unindo para salvar o planeta. Alguns podem perguntar, isso não é uma coisa boa? Unindo-se a um objetivo comum de cuidar e proteger nosso planeta? Claro! E a maioria dos envolvidos está, de fato, se juntando a este movimento porque eles têm uma preocupação genuína com o planeta. Mas há mais do que é visto na superfície. Conhecemos a história da Igreja Católica Romana. O ex-padre católico John Kelly menciona que é impossível para Roma mudar. Se ela recuperar o poder que já teve, veremos uma repetição da força que ela demonstrou no passado. Para que Roma ganhe esse poder, ela precisa do apoio de todo o mundo. A mudança climática pode ser a ferramenta perfeita para conseguir isso. Outra tendência que provavelmente veremos em 2023 é, número 2, o aumento da ecoespiritualidade. Depois de divulgar a carta Laudato Si, o Papa estabeleceu uma plataforma chamada Plataforma de Ação Laudato Si. A Plataforma de Ação Laudato Si é uma colaboração única entre o Vaticano, uma coalizão internacional de organizações católicas e todos os homens e mulheres de boa vontade. A Plataforma de Ação Laudato Si é outra ferramenta que a Igreja Católica está usando para unir o mundo sob sua bandeira. A Plataforma de Ação Laudato Si tem 7 objetivos para os quais está trabalhando. O 6º objetivo é espiritualidade ecológica. A espiritualidade ecológica brota de uma profunda conversão ecológica e ajuda-nos a descobrir Deus em todas as coisas. Ecoespiritualidade é um termo moderno para uma antiga crença pagã conhecida como panteísmo. É a crença de que Deus está realmente na natureza, em vez da verdade bíblica de que a natureza aponta para Deus, o Criador. O site Universe Spirit coloca desta forma: da perspectiva ecoespiritual, a realidade suprema, o grande mistério Deus, Espírito, Buda, o Divino, não é apenas a fonte da criação, é também uma parte contínua da criação. Se Deus é parte da criação e nós também somos parte da criação, isso nos tornaria, em certo sentido, iguais a Deus. Este é o princípio fundamental do Espiritismo. Satanás disse a Eva no jardim: você certamente não morrerá, pois Deus sabe que no dia em que comerdes, seus olhos serão abertos e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. A crença de que a alma é divina e imortal é a base do Espiritismo. A Bíblia predisse que veremos essa falsa crença cada vez mais à medida que o fim se aproxima. O livro de Apocalipse fala do Espiritismo nestas palavras: e vi 3 espíritos imundos como sapos saindo da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Pois eles são espíritos de demônios, realizando sinais que saem aos reis da terra e do mundo inteiro para reuni-los para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Conhecemos a identidade da besta, que é o sistema da Igreja Católica Romana. O dragão representa Satanás. Então, o grande dragão foi expulso, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. O falso profeta representa a América protestante, que se uniu ao dragão e à besta para enganar o mundo. Observe o que a Bíblia diz. Então eu vi outra besta subindo da terra, e ela tinha 2 chifres como um cordeiro e falava como um dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença e faz com que a terra e aqueles que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Ela realiza grandes sinais, de modo que até faz descer fogo sobre a terra aos olhos dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi concedido fazer aos olhos da besta, dizendo aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta que foi ferida pela espada e sobreviveu. Esta besta saiu da terra, em contraste com a primeira besta que saiu do mar. A primeira besta é o catolicismo romano, que saiu da área altamente povoada da Europa. Mar na Bíblia representa as pessoas. Assim, a segunda besta que se levanta da terra se referia a uma nação sendo estabelecida em uma área que é escassamente povoada. De acordo com o Apocalipse,
Esta nação surgiria por volta da época da queda da primeira besta, 1798. Se tornaria uma superpotência e começaria como uma nação pacífica. Há apenas uma nação que poderia se encaixar nesta descrição, e essa é os Estados Unidos da América. Para mais informações sobre os Estados Unidos na profecia, confira este vídeo. Os espíritos imundos, como sapos que saem desses três poderes, representam os enganos que esses três poderes trarão sobre o mundo. A coalizão profana da Igreja, o catolicismo, do Estado, os Estados Unidos da América, juntamente com o protestantismo apóstata, e do espiritismo, o dragão, formará o que é conhecido na Bíblia como Babilônia a Grande. Ao vermos o Papa lançando sua plataforma de ação Laudato Si, podemos ver o espiritismo na forma de ecoespiritualidade, sendo uma grande parte desse engano. Outro desenvolvimento que veremos sair em 2023 é o número 3, um sábado verde para a Terra. Quando os lockdowns de Covid-19 entraram em vigor em 2019 e 2020, algumas cidades viram céu azul pela primeira vez. O declínio da poluição do ar foi muito perceptível em muitos lugares ao redor do mundo. Isso promoveu um chamado para um dia de descanso semanal para a Terra, conhecido como um sábado verde. Durante a conferência COP27, alguns grupos continuaram este apelo. Um desses grupos foi a Baptist Union Environment Network, que pediu um dia de descanso para a Terra. Isso é algo que poderemos ver novamente em 2023. A questão climática poderia muito bem ser usada como um catalisador para trazer isso. A Bíblia prediz que aqueles que se recusam a aceitar este falso sábado não serão capazes de comprar ou vender, e eventualmente será emitido um decreto de morte. Foi-lhe concedido o poder para dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres de escravos, recebam uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Mais uma vez, aqueles que recusarem a marca não poderão comprar ou vender. Uma maneira de que isso poderia ser aplicado é através da moeda digital programável. Este novo sistema monetário está atualmente sendo desenvolvido pelo Federal Reserve Bank. Com tal sistema, o dinheiro pode ser programado para ser usado apenas para certos fins e para certas pessoas. Conecte isto com um sistema de crédito social e as pessoas que se recusam a obedecer a certos requisitos podem ser incapazes de comprar ou vender. Poderíamos gastar muito tempo especulando sobre como e quando a marca da besta será aplicada. Poderíamos nos concentrar em todas as várias teorias de conspiração por aí e tornar isso uma coisa que consome tudo, mas tudo isso não nos preparará para sobreviver à última grande crise. Precisamos perceber que esta crise não é sobre nós versus o governo ou as grandes corporações. Este conflito é muito maior do que o que podemos ver com os nossos olhos. Este é um conflito entre Cristo e Satanás. A única maneira de sobreviver à crise é ter certeza de que você está com Cristo, o campeão da batalha final do universo. A Bíblia revela como podemos estar do lado vencedor. Nas palavras poéticas do salmista, é revelado o segredo para sobreviver à crise. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo habitará sobre a sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, Deus meu, nele confiarei. Certamente Ele nos livrará da armadilha do passarinheiro. Sempre que estamos sob a proteção de Deus, não precisamos temer nada. Não importa o quão ruins as coisas fiquem, podemos descansar em Deus, sabendo que Ele é o nosso protetor. Lemos o final do livro, amigos, e sabemos como isso vai acabar. Mas o que significa habitar no lugar secreto do Altíssimo? O lugar secreto, sob a sombra do Todo-Poderoso, é uma linguagem com a qual o povo hebreu estava muito familiarizada. É uma referência ao santuário hebraico. O santuário construído por Moisés tinha 2 compartimentos internos. O lugar santíssimo era o lugar onde Deus habitava. A Arca da Aliança, com os 2 anjos de cada lado, representava o trono de Deus. Ninguém era capaz de entrar naquele lugar santíssimo, exceto o sumo sacerdote, um dia por ano. Então, quando Davi fala sobre morar no lugar secreto, ele está falando sobre se aproximar de Deus. Ele está falando sobre uma experiência de entrega plena e total à vontade de Deus.
Significa que entregamos nossas vidas plenamente a Deus e estamos confiando nele com o resultado. Significa que amamos a Deus de todo o coração e não permitimos que nada fique entre nós e Ele. Significa que estamos preparados para permanecer em Sua presença. O apóstolo João coloca desta forma: Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele.